É muito difícil definir o que é ser mãe assim imediatamente, numa frase ou duas. Mas a primeira coisa que vem à minha cabeça é que a mãe ela precisa ser amiga e cúmplice, mas não pode deixar de ser mãe. Amiga, companheira, aquela que brinca, mas não pode esquecer de ser mãe. Então é muito difícil definir. Mas na minha ótica, a mãe ela é confidente, ela é professora, ela é que ensina a palavra, a mãe é o aconchego, a gente não pode esquecer de que a mãe também é travesseiro muitas vezes. Ser mãe é uma quantidade, é um leque de categorias diferentes que a mulher precisa desempenhar bem. Eu vou encerrar dizendo que ser mãe é um grande desafio, não vem com um manual de instrução, mas o Espírito Santo pode ajudar a gente. Para cada criança, a mãe tem que ser uma mãe especial, uma mãe diferente. Então só o Espírito Santo pode nos ajudar. Bom, o fato de ter sofrido os 4 abortos espontâneos não me fez desistir de ser mãe. Isso era um grande problema, porque as pessoas chegavam a me dizer assim, para de tentar que você vai morrer. Em algumas situações, realmente, eu tive hemorragias terríveis. Eu fui parar dentro de centros cirúrgicos por causa dessas hemorragias e de restos das crianças. Era uma situação muito difícil. Eu lembro bem de um show que eu fiz no interior do Espírito Santo e que eu não tinha socorro, eu não tinha hospital perto. E no momento de tocar os tambores, eu comecei a ter uma hemorragia terrível. E eu só consegui ser atendida no Rio de Janeiro. Passei alguns perigos dessa maneira, mas eu nunca disse assim, agora eu não quero mais. Pelo contrário, eu insistia e meu marido aqui dizia, espera um pouquinho só, espera mais um mês, vamos esperar 6 meses, né? A gente precisa entender, sofrer esse luto e melhorar. E eu tive essa ajuda do meu marido constante, que entrou nessa aventura comigo de fé. E nós estamos aqui, sem saber qual era o diagnóstico, ninguém sabe qual era o problema que nós tínhamos, ninguém explica, médico nenhum, mas o milagre aconteceu. O que me segurou com os sonhos familiares, de ter uma família, no sentido de casamento, de ter filhos, de continuar insistindo, foi a presença do Espírito Santo e os testemunhos que eu tenho, não só na minha família, mas também na minha igreja. Porque eu sou alguém ligada nos testemunhos de cura divina, é uma área que eu adoro estudar. Talvez por isso eu viva alguns milagres que algumas outras pessoas não viveram ainda, mas que vão viver depois de ouvir esses testemunhos. Então, Laura e Isaac também são grandes incentivadores da minha vida, eles são cheios de fé. A Laura, esses dias, curou um celular. Eu não sei como isso aconteceu. Na verdade, a gente sabe que ela não curou o celular, Jesus é que curou o celular. Mas ela disse, mamãe, eu orei. Como a senhora estava em Portugal e eu precisava muito do WhatsApp com a minha babá, a Nema, e ela precisava mandar muitas minhas fotos para a senhora saber como eu estava, e o iPhone tinha quebrado, eu fui lá com a minha fé e falei, viva em nome de Jesus. Gente, é verdade. O iPhone está vivo, está funcionando lá em casa até hoje. Acabei de mexer nele hoje. São coisas bem esquisitas. Tem gente que não acredita, tem gente que duvida de tudo. Mas como eles foram ensinados a crer desde muito pequenininho, eu não mexo com eles. Eu deixo eles declararem sobre os bichinhos, sobre a natureza, sobre o que eles quiserem. E olha, nós temos vivido cada coisa, nada quebra mais que eles não deixam, né? A geladeira funciona, o ar-condicionado volta ao normal, porque eles têm uma fé sobrenatural. A primeira canção que vem ao meu coração quando eu lembro das situações dos abortos de repetição e espontâneos é a Espírito Santo, que foi uma música que a Estela me deu no momento em que, aí sim, eu estava pensando em desistir do ministério, de tão mal que eu estava, eu queria dar uma pausa, não queria mais ministrar, eu queria ficar em casa um tempo. Mas o Espírito Santo tem pressa com a gente, então pressa de curar, pressa de nos levantar e pressa de nos usar. E ela chegou e cantou essa canção numa sala com vários cantores, e eu vou cantar o refrão para vocês, é assim, ó. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Essa é de emocionar, né, gente? Eu adoro essa canção. Uma outra canção que é muito forte pra mim é Aborto Não, né? É uma canção que diz assim: certo dia uma jovem, bem jovem, me disse, Fernanda,
estou grávida, e agora? Suas mãos eram frias e negras, tremiam, suavam, buscavam as minhas mãos. Ela me revelou que pensava e chorava, chorava e pensava em aborto. Ela me revelou que chorava e pensava em morte. Ela me revelou que chorava e pensava no cara. Sozinha, chorava. Era uma música que tem uma história toda de um gabinete de uma menina que eu atendi e que desistiu do aborto. Graças a Deus teve apoio da igreja e hoje ela está lá com a criancinha dela linda. E a história, ela é sigilosa, não cito, não falo quem é, mas a história dela hoje foi multiplicada para várias mulheres no mundo inteiro. Eu concilio o meu ministério com a família, com os filhos, com a igreja local, porque a gente não pode esquecer da igreja local. Eu sou pastora local. Eu concilio por prioridades. Então, a minha maior prioridade é a minha família nuclear, quer dizer, meu marido, meus filhos, a minha casa. Em segundo lugar, eu tenho a prioridade ministerial, que é o Ministério Nacional e Internacional, que vocês conhecem. E assim, dependendo da urgência, às vezes a ordem do Ministério Internacional e Nacional muda com relação à igreja local, mas nunca com relação à família. A família é inegociável, mas eu tenho que dizer que em alguns momentos, sim, a gente sacrifica muito o tempo familiar. Não tem jeito de ter uma família regular no sentido de parecida com aquelas que não, com as outras que não viajam. Mas por outro lado, nós temos experiências muito especiais por conta disso. Aliás, o chamado, ele não é só para a mulher ou para o homem. O chamado é para a família. Por isso que vocês me veem com Laura, criança, carrinho, babá, mochila, todo mundo na estrada muitas vezes. Com o nascimento da Laura, nós ficamos um pouco mais em casa e ela não viajou tanto quanto Isaac por conta da idade escolar de ambos. Mas nós temos uma atenção muito especial na família e eu acredito que o próprio Espírito Santo nos dá essa dica. Por ser ministra menina, eu tenho uma agenda menor do que outros cantores e pastores teriam por serem meninos. Eu tenho esse juízo, esse olhar. Não quer dizer que sejamos diferentes em capacidade, mas eu tenho uma responsabilidade como mãe que me demanda mais tempo, mais atenção até do que o pai, apesar de ser tão importante, tanto quanto a atenção do pai para com os filhos quanto da mãe. Mas a gente regula dessa maneira, sempre com a prioridade nos filhos e na casa. Bom, um momento em família que eu não deixo de fazer, em momento nenhum, eu acho que é o banho da banheira. O banho da banheira é aquele momento em que a gente está em casa e a criançada entra na banheira com a gente, uma bagunça maravilhosa, e tem o dia da pizza. A pizza é quando eu chego de viagem, a gente pede uma pizza, fica todo mundo na minha cama, eu coloco a pizza em cima de um balcãozinho que eu tenho lá, uma mesinha no quarto, todo mundo come pizza com a mão, suja a minha cama, cai molho, fica todo mundo ali e a gente dorme lá, todo mundo junto. Não é sempre que dorme todo mundo na mesma cama, no mesmo quarto, mas o dia da pizza, porque tem a musiquinha pizza. Bom, eu vou julgar por mim. Eu só tenho um reflexo, só tenho uma pessoa para julgar aqui, e sou eu, né? Eu acredito que o limite da vaidade é você saber em que idade que você está, em primeiro lugar, e o que você pode usar naquela idade, o que é adequado, tanto para a sua idade quanto para o seu chamado. Eu lembro que assim, eu não compro certas roupas que simplesmente são incompatíveis comigo, né? E falando assim de vaidade, no sentido de visu, tá? Vamos falar do visu, do visual, de mãe para mãe aqui. Eu lembro que eu estava saindo de casa numa emergência, eu tinha que passar na igreja local e eu estava com uma calça saruel em casa, assim, e de camiseta, estava decente, mas eu falei, mãe, tá bom para eu ir lá rapidinho? Minha mãe falou assim, não está compatível com a sua patente. Aí aquilo ficou no meu coração, eu falei, adequada a sua frase. Não está compatível com a sua patente. O que é compatível com a sua patente? A gente faz o teste do Espírito Santo. Aquela roupa estava muito adequada para eu ficar em casa, de repente para eu descer ali no mercadinho eu estava decente,
mas não era compatível com a minha patente para eu ir longe demais, né? Então a gente tem que ter juízo, olhar no espelho, não fazer o marido passar vergonha. Se você já é uma senhora, pelo amor de Deus, jogue esse short jeans fora. Ele ficou quando você tinha 14 anos de idade, essa história. Então, não vai ser brega, não vai ser feiosa, mas a verdadeira beleza está dentro de você. E o equilíbrio, o limite disso é muito bom. Agora, a vaidade, como comportamento, sentimento e atitude, ela é muito mais grave do que essa vaidade da roupa, da maquiagem, né, de ser uma árvore de Natal ou então parecer um burro de cigano. Minha mãe, são frases da minha mãe, né? De mãe para mãe, a gente vai lembrando disso. Não pareça um burro de cigano, Fernanda, tem muita coisa pendurada, é uma árvore de Natal, tira um pouco disso. De mãe para mãe as dicas vão. E eu acredito que lá dentro da gente, o limite é o outro, sabe? Quando você considera o outro superior a você mesmo, você começa a ter um limite na sua vaidade interior, que é algo que você tem que lutar contra ela o tempo inteiro. A boa dica é ter alguém para furar o teu balão. Eu quero deixar um recado para você que é mãe, que mãe é mãe em qualquer situação. Mãe é mãe no trabalho, mãe é mãe no mercado, mãe é mãe em casa, e elas são muito parecidas em situações muito corriqueiras. No nosso chamado para ser mãe, nós fazemos coisas muito parecidas. Mas eu queria dizer para você que o primeiro passo do Espírito Santo na nossa vida é curar a nossa história como filhas, porque toda mãe foi filha. E pode ser que você não tenha tido uma boa experiência materna. Talvez sua mãe não tenha sido aquilo que você idealizou, ou aquilo que a mãe da tua vizinha foi. E aí começa um grande problema para você agora ser a mãe que você precisa ser. O único conselho que eu tenho para te dar é a presença e a intimidade com o Espírito Santo. Só Ele que nos ensina a ser mãe. Sendo íntima do Espírito Santo, você conhece a palavra de Deus de maneira tremenda, e aí Deus vai começar a te curar como filha e você vai descobrir a mãe que você é. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar deixando de lado aquela mãe idealizada. Você idealizou uma mãe que a sua mãe não é. E o que a gente vai fazer agora? Vamos entregar para Deus? Não é. Aceita a mãe que você tem, ou a mãe que você teve. Quem sabe a sua mãe nem está mais aqui na terra, já está na eternidade. Então você aceita. Foi essa mãe que você teve. E como filha, você foi muito preparada para esse tempo, até com relação às suas cicatrizes e às suas dores. A partir daí, quando você aceita a mãe que você teve, perdoa o que você viveu, você começa a ficar preparada para fluir e para ser a mãe que Deus sonhou para você. A sua história pode ser diferente da história que você viveu como filha. Agora, larga a culpa, porque toda mãe vai errar. Deixa Jesus entrar na sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo te ensinar a ser mãe. Deixa Ele trazer para o seu coração tanto a capacidade de perdoar a sua mãe, perdoar a pessoa que foi figura de mãe para você, quem sabe a sua madrasta, a sua avó, alguém que fez esse papel na sua vida. E a partir do perdão, você vai começar a dar frutos maravilhosos com a ajuda do nosso Salvador, o único caminho que leva para Deus e que nos dá uma nova chance. É bom recomeçar e é bom fluir naquilo que nós somos chamados para ser. O Entre Mães de hoje foi maravilhoso, né? Um beijo, pastora Fernanda Brum. Obrigada pela sua participação aqui, viu? E eu quero agradecer você pela sua companhia, pela sua participação, pela sua audiência. Obrigada, ó. Um beijo grande no teu coração. Fique na paz e até semana que vem.